Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Já convidamos aqui o terapeuta, hipnólogo e constelador familiar João Paulo Crestani, que vai falar sobre os benefícios da terapia tântrica. Boa noite, João. Seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-lo aqui. Valeu, já faz um tempinho, né, João, que a gente não conversa, sempre. né? Mas o legal é a gente mantém sempre o contato, né? Por outros formatos de mídia, né? Mas sempre a gente está em contato. Isso que é legal, né, João? Junto. E é um prazer falar com você, João. E você está sempre se reinventando, né? Sim. Eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo, você falou sobre hipnose, continua sendo hipnólogo, evidentemente, né? Mas você ampliou, né? Hoje você faz constelação familiar e também a terapia tântrica, né? É isso, né? Isso mesmo. Então, na verdade, você tem aí um arsenal de recursos para ajudar as pessoas, né? Isso. Eu fui percebendo, Aldri, até no meu próprio processo de crescimento, né, que faltava ferramenta para eu me ajudar e, consequentemente, ajudar as outras pessoas, né? Dizem que um bom terapeuta só leva alguém para o caminho onde ele trilhou, né? Então, eu precisei passar pelos meus processos, me reinventar, como você falou, para poder ajudar as pessoas nas suas questões. É verdade. Pegando uma carona aí na tua fala, eu sempre uso uma frase assim. Eu estudo, eu leio, vejo bons vídeos, converso com pessoas que têm bastante conhecimento, mas, acima de tudo, quando eu falo alguma coisa, eu falo com base no que eu experienciei, no que eu vivenciei. Eu acho que a pessoa que vivencia uma determinada situação, eu acho que ele está mais credenciado, mais capacitado para, eu não digo nem opinar, para orientar ou sugerir alguma coisa, né, João? Muito mais você, né, como profissional dessa área, né? Eu acho muito mais, né? Uma ferramenta que é muito importante, não é nem uma ferramenta, né? Uma capacidade, uma habilidade pessoal é a questão da empatia. Então, se às vezes uma pessoa está passando por uma dor, por um processo difícil, e eu não sei o que ela está sentindo, eu não conheço aquilo, vai ficar difícil para eu ajudar, né? Para eu dar o suporte que a pessoa precisa. Então, quando eu passo pelo processo, eu sei o que você está passando, então fica aqui que eu vou te ajudar, vou te apoiar. Fica muito mais fácil levar a pessoa e conduzir ela no processo. Claro. João, tem uma perguntinha muito básica que eu gosto sempre de fazer antes de entrar propriamente no assunto. E as pessoas, né, nossos amigos e amigas que estão em casa nos assistindo, com certeza elas querem saber quem que é o João Paulo Crestani. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, da tua trajetória, dos teus ideais, da tua ideologia, o que te levou a embrenhar por esses caminhos aí que ajuda tantas pessoas, né, João? Principalmente esse mundo onde as pessoas se intoxicam com tantos medicamentos e são acometidas a cada dia por tantas e tantas desordens, né, João? E você resolveu entrar por um caminho que você ajuda as pessoas a se restabelecerem, a minimizar as dores, a curar, enfim. Queria que você falasse, fizesse um resumo da tua vida aí. Para mim foi uma jornada difícil e longa até eu chegar nesse caminho. Desde sempre eu me vi apto para ajudar as pessoas. Mas quando eu não tinha treinamento, não tinha preparo, essa ajuda ela era uma ajuda pesada, tanto para mim quanto para a pessoa. Ela vinha com os amigos, às vezes um colega de trabalho vinha desabafar alguma coisa e eu dava uma opinião, dizem que conselho, se fosse bom, ninguém dava, né? E terapia não é sobre conselho, né? É sobre ajudar a pessoa na dificuldade que ela tem, quando ela quer, quando ela está pronta para pedir ajuda, né? Então, é aquilo que a gente estava falando, eu precisei passar por esses processos, né? De, em algum ponto da minha vida, pedir ajuda, me entender melhor, lidar bem com as questões da própria sexualidade, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, para que eu pudesse estar dentro de quem eu sou, né? Então, eu sou formado em letras, eu trabalhei, fiz um ano de administração, fiz engenharia elétrica, trabalhei com manutenção elétrica, mas eu estava muito insatisfeito, eu estava adoecendo nesse processo. E aí, no meu processo de terapia, quando eu estava fazendo terapia, eu comecei a buscar esse propósito de vida. Que propósito é esse que eu tenho? E na época eu gostava muito de ensinar, então eu comecei essa atuação nessa área terapêutica como palestrante, dando treinamento. E aí eu fui fazendo essas formações, eu fui percebendo que eu consigo, embora eu goste muito do trabalho em grupo, é algo que me fascina bastante, mas esse contato um a um, trazer a pessoa para um ambiente em que ela se sinta segura, dentro da vulnerabilidade dela, para ela falar dos segredos, contar as dificuldades, e aí ela poder superar isso, é onde eu vejo que eu tenho mais esse sucesso, vamos dizer assim, né? Que o processo, ele anda, a pessoa ela deslancha melhor nesse processo de terapia. Então, foi aí que eu fui fazendo as formações e fui me entendendo nesse lugar do trabalho individual e ajudar a pessoa ali no momento em que ela está frágil e está precisando superar alguma coisa na vida dela. Claro.
Nós já conversamos muito, João, sobre diversas questões, né? E eu sempre falo assim, tem profissionais que são ótimos, têm muitas habilidades na parte operacional, no que ele faz, mas talvez peca um pouquinho na questão de uma palavra que você usou, a empatia, no acolhimento. Sim. Eu acho que, na verdade, é um conjunto, né? Principalmente uma pessoa, quando está com algum problema, seja de ordem emocional, meramente física, embora o físico sempre está atrelado, está ligado ao emocional, né? Não tem como dissociar. Mas eu acho bacana essa questão de a pessoa se colocar no lugar do outro. Eu acho que faz muito... tem uma importância muito grande no processo terapêutico e de convalescência, de restabelecimento, seja qual for o problema. E nisso eu posso dizer com propriedade que você é especialista, né? Na empatia, no acolhimento às pessoas que te procuram com as mais diversas, ou com os mais diversos problemas, né? Sim. Então acho que na verdade é isso aí. É a qualificação, sim, a pessoa tem que estudar, tem que se reciclar, tem que se reinventar. Mas eu acho que esse olhar humano, né? Olhar o ser humano como um ser humano, constituído por limitações, virtudes, potencialidades, defeitos, enfim, né? E aí você, nesse conjunto, você consegue ter um olhar mais amplo para a pessoa, né? Tem até uma frase do Jung, eu não vou se lembrar na literal como que é, né? Mas ele diz assim, você vai aprender toda a técnica, mas quando você for tocar numa outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, e o Tantra, ele me trouxe muito esse pé no chão, sabe? Literalmente, né? Tirar o calçado para atender, colocar o pé no chão, ficar descalço, usar uma roupa mais confortável, mudou muito a minha prática terapêutica, porque é um caminho de um fluir e não é um caminho do fazer acontecer, entende? É diferente e isso mudou bastante a minha própria atuação, tanto na hipnoterapia quanto na constelação familiar. Um lugar um pouco mais pé no chão, um pouco mais vivencial, um pouco mais do sentir de verdade, né? Que o Tantra é sobre isso. Então, na verdade, tem um significado. Não é uma simples simbologia, eu tirar o calçado, mas tem um significado. Para mim, pelo menos. Para você, né? Ah, tá. Ô, João, agora nós já falamos, né? No início que você é hipnólogo, faz constelação familiar e com certeza nós vamos conversar especificamente cada área dessa. Mas hoje o nosso tema é a terapia tântrica. Isso. Eu queria que você explicasse a origem. Qual que é a origem dessa expressão? O tântrica. Da onde que vem isso aí, João? Eu não sou estudioso da história, né? Então eu vou te falar um pouco que eu sei, é importante dizer isso, né? E eu costumo dizer assim para as pessoas, né? Até falei com você outro dia. Se um estrangeiro ele vem para o Brasil e ele vai conhecer um estado específico, né? Que a pessoa vem para o Paraná aqui, por exemplo. Ele não pode dizer, eu conheço o Brasil. Ele conhece uma parte do Brasil. Então, a vivência que eu tenho com o Tantra é a vivência do âmbito terapêutico, mas tem outras áreas, várias outras formas de se trabalhar com o Tantra, né? Então, o Tantra é uma filosofia de vida, é um ensinamento que é milenar. Ele surgiu há mais de 6.000 anos atrás, na mesma região, na mesma época em que surgiu o Yoga e até mesmo o Budismo. Cada uma dessas áreas, né, o Tantra, o Yoga e o Budismo, trabalham com ensinamentos muito parecidos, mas cada um vai trabalhar de uma forma diferente. O yoga vai focar nos exercícios físicos, na meditação, trabalha a mesma energia, mas de uma forma diferente. O Tantra ele tem uma fluidez um pouco maior, então vai lidar com a questão da sexualidade, por exemplo, né? Tem vertentes do Tantra que são só questões de sexualidade, é sexo mesmo, que as pessoas chamam o sexo tântrico, né? De repente a gente pode falar sobre isso se der tempo também. O que é um sexo tântrico? O que é a terapia tântrica é o que a gente vai falar hoje, né? Então, assim... quem criou esse método que eu utilizo, ele chama Deva-Nishok, né? É um nome que ele ganhou depois de começar a trabalhar com o Tantra. E ele foi percebendo que ele participava de grupos em que as pessoas iam lá para experimentar os prazeres do sexo tântrico, mas tinha pessoas que não conseguiam alcançar esse prazer. Essas pessoas elas tinham dificuldade e elas acabavam saindo do grupo porque elas não alcançavam aquilo que as outras pessoas conseguiam de uma forma tranquila. E aí ele contou essa história recentemente numa segunda formação que eu fui fazer, e ele disse assim, que ele ficou incomodado e perguntou para o mestre lá, a pessoa que dirigia o grupo dele, né? Escuta, você não tem nenhum trabalho para ajudar essas pessoas? Ele falou, não, meu negócio aqui é para quem está pronto, né? Eu não quero saber de tratar ninguém. E aí o Nishok, ele foi percebendo, cara, deve existir um meio de ajudar essas pessoas. E aí ele foi fazendo formações, cursos, para que ele pudesse tratar. Então, ele desenvolveu essa técnica.
mais ou menos no meados da década de 90, que é a terapia tântrica, que é como a gente conhece hoje. Então, se a gente for parar para pensar, são 30 anos, né, que existe a técnica da forma como a gente conhece. O Tantra é um ensinamento milenar, mas a terapêutica é relativamente nova, né? É relativamente nova. Uhum. Tá, mas então, pelo que eu entendi, embora muitas pessoas podem associar a terapia tântrica na questão do erotismo, da sexualidade, da questão meramente sexual, não é só isso, né? Não. Vai muito além, né? É importante frisar. Isso. Né? Então, a terapia assim, tântrica ela trata muitas outras coisas que estão à margem da questão sexual, né? Porque o que o Nishok percebeu, né? É que muitas pessoas que estavam tendo uma dificuldade ali na hora de experimentar um prazer sexual, a origem da disfunção não era sexual. Era um trauma de um relacionamento, a pessoa apanhou na infância, uma questão de um abandono, um problema financeiro, situações que tinham raízes ou causas em outras áreas que não eram sexuais. Então essas pessoas elas não tinham, muitas vezes, uma repressão, foi criada num ambiente muito rígido, muito religioso, onde essa pessoa ela não tinha uma permissão interna de acessar um prazer, que é uma coisa simples, né, Alderi? Você ter uma relação sexual e alcançar um orgasmo. Teoricamente é simples. Para a maioria das pessoas, para muitas pessoas isso não é simples. E muitos que eu tenho acompanhado, tanto homens quanto mulheres, às vezes vão no médico, trata com remédio, faz cirurgia, mas não resolve a questão, porque a causa não é orgânica, a causa não é um problema, uma doença especificamente do corpo físico, não todos os casos, alguns. Claro. É uma questão emocional, é um trauma, é um bloqueio que essa pessoa adquiriu. Então, assim, embora o Tantra, como eu falei para você, tenha um ramo dele, vamos dizer que um estado, né, se fosse comparar com o Brasil, um estado do Tantra foca só nessa questão do sexo, tem outros estados que vão trabalhar nesse bem-estar. Basicamente, a gente está trabalhando a movimentação da energia. Uhum. E é isso que, então, assim, na terapia tântrica, a gente tem basicamente duas ferramentas que a gente utiliza. A massagem tântrica, que é o que é mais procurado, e aí sim é ligado ao erotismo, e as meditações vibracionais, em que a gente vai fazer o corpo trabalhar, movimentar essa energia do corpo, e aí a pessoa deita ou senta em meditação e ela alcança o que a gente chama de um estado de transcendência, né? É uma conexão com o divino. Tanto na massagem quanto nas meditações é possível alcançar isso, né? Mas são meios diferentes que a gente vai trabalhar isso. Ô, João, não sei se é possível a gente afirmar, mas pelo menos alguns casos, desordens físicas e emocionais estão ligados, você falou uma expressão bacana, é a questão energética, né? Isso. A vida, eu penso que a vida é regida por energias. Sim. Né? Então dá pra gente supor, né, presumir que as desordens físicas e emocionais estão ligadas a uma desarmonia energética, podemos dizer assim? Basicamente, né? Basicamente. Então, assim, o Tantra, ele vai, assim como no Yoga, ele vai olhar para os centros de energia que a gente tem no corpo, que são chamados de chakras, né? A gente tem vários espalhados, mas tem 7 centros principais. Então, o que a gente trabalha basicamente, tanto nas meditações quanto na massagem tântrica, é o fluir dessa energia. Então, assim, eu como terapeuta vou desenvolvendo ao longo da experiência uma certa sensibilidade para perceber essa pessoa está com essa energia estagnada aqui. Então, tanto o sintoma, ou seja, o que ela tem, a dificuldade que ela enfrenta, a gente percebe mais ou menos, ela está com a energia estagnada nesse chakra, nesse ponto do chakra, quanto ali na hora que a gente está tocando o corpo da outra pessoa, com presença, com consciência, com uma atitude amorosa, né? A gente consegue identificar isso. E aí ajuda nesse fluir da energia. Então, o que a terapia tântrica vai tratar? Tanto a liberação desses bloqueios, quanto permitir o fluir dessa energia. Então, quando essa energia flui, que a gente vai chamar de Kundalini, né, ou Kundalini, essa energia faz com que a pessoa prospere na vida, com que a vida seja mais feliz, tenha mais saúde. Leve. Saúde, né? Os relacionamentos vão bem, a pessoa prospera no trabalho. Então, quando a energia está estagnada, a pessoa vai ter uma dificuldade em alguma área da vida. Né? Então, pelo que eu entendi, de certa forma você estimula ou a energia está estagnada. Então, você vai promover um movimento para que ela flua, para que ela se movimente, seria isso. Exatamente. Daí, de certa forma, você promove uma certa liberação emocional e fisiológica para que a pessoa possa ter saúde, possa ter os desbloqueios, mais diversos bloqueios que existem, né?
Seria mais ou menos assim. Então, assim, você falou uma questão, né? Muita gente conhece o Tantra nesse ambiente do erótico, né? Então, assim, as pessoas, inclusive eu, quando a minha primeira experiência com massagem tântrica foi buscando esse ambiente de erotismo, esse ambiente de ter uma experiência sexual. E quando eu cheguei lá, né, foi muito antes de eu fazer a formação, foi diferente. É o que a maioria das pessoas acabam vivenciando quando vem procurar o meu trabalho, né? Acha que é uma coisa e chega ali e vivencia outra. Então, eu chorei muito no dia dessa sessão. Senti prazer, sim, mas foi uma experiência em que eu acessei questões emocionais. E o massagista estava fazendo toques nas minhas costas aqui, né? Então, assim, ele estava fazendo os toques nas costas e eu acessei uma emoção. E é interessante falar isso, Odiri. Às vezes essa emoção ela vem com conteúdo. O que é o conteúdo? Eu tenho claro na minha cena, aqui na minha cabeça, que conteúdo é esse, o que causou, né? E às vezes vem só uma descarga emocional. Vem uma vontade de chorar e a pessoa chora. Às vezes a pessoa ri, às vezes a pessoa sente medo. Por quê? Né? Como que a gente trabalha, né, com o Tantra? A gente vai trabalhar 3 aspectos principais na parte operacional ou fisiológica ali. A respiração, o som e o movimento. Então, quando eu trabalho com o movimento, eu estou liberando essa energia do corpo, mas essa respiração precisa trabalhar o fluir também, né? Então, uma pessoa, quando ela está ansiosa, por exemplo, se você perceber, a respiração normalmente é assim, ó, uma respiração Ofegante. curta e rápida, né? Quando uma pessoa está bem, quando ela está calma, ela vai respirar fundo. E aí a gente vai colocar nessa respiração o som, liberar esse som, né? A gente tem basicamente 2 bloqueios do fluir dessa energia, né? Um bloqueio pélvico, naquela região da pelvis ali, e um bloqueio diafragmático, que a gente normalmente aqui um pouco abaixo das costelas. Então, quando eu solto o som, eu estou liberando esse bloqueio diafragmático. E aí a energia começa a fluir. E aí o movimento. Nas meditações, a pessoa faz o próprio movimento com o corpo. Na massagem, o terapeuta está fazendo o movimento para ela, né? Está movimentando a energia. Então, não sei se você vai fazer essa pergunta, já que eu estou falando sobre isso, né? Como que é feita a massagem tântrica, né? A pessoa, diferente de uma massagem relaxante, que a massagem é na musculatura, para relaxar a musculatura, a massagem tântrica é com a pontinha do dedo, a gente vai fazer para estimular a produção de energia da própria célula do corpo da pessoa. Então, as mitocôndrias da célula da pessoa estão sendo ativadas. Nessa produção de energia, no fluir dessa energia, a pessoa pode ter várias sensações, desde um desconforto, pode sentir cócegas, pode aí acessar alguma emoção, né? Porque dependendo da onde... Porque, fazer um parênteses aqui no que eu estou dizendo, a memória, ela não é só uma memória mental, uma memória psicológica, o corpo guarda a memória, né? Então, é comum acontecer isso, né? Às vezes a pessoa, quando era criança, apanhava na bunda da mãe. Então, quando está recebendo a massagem tântrica, toque muito sutil na região da nádega, na região do glúteo, às vezes a pessoa tem emoção. Ou o corpo trava. Reprime. Automaticamente. Por quê? Porque ela tá acostumada a receber um estímulo doloroso naquele lugar. E muita gente, Alderi, não sabe e nem conhece o que é um toque sutil, né? Um toque amoroso, um toque consciente, que é uma outra coisa que a gente desenvolve no Tantra. A presença, o estado de presença, o estado de consciência. Então, diferente de uma... Tô indo e voltando aqui na conversa, num fluir, né? O Tantra é isso, é fluir. Sim. Diferente do que as pessoas pensam sobre erotismo, o erotismo eu vou lá, vou receber uma massagem, vou ser masturbado ou algo nesse sentido, ou vou ter uma interação com quem vai aplicar a massagem comigo. Essa interação pode ser de qualquer forma, né? Na cabeça das pessoas, né? E aí eu vou gozar, ou eu vou ejacular, vou sentir um prazer, né? Basicamente a pessoa fala assim, eu vou usar a outra pessoa para me dar prazer. E o Tantra não é sobre isso. O Tantra é você que está recebendo a massagem, desenvolver um estado de presença. Então, se você está recebendo um toque na sua mão, você não está pensando que horas ele vai tocar no meu genital. Que horas, eu estou pensando lá na morte da bezerra. Vai estar com a consciência e com a presença no seu corpo, sentindo o seu corpo, sentindo aquilo que você está sentindo. E às vezes essa sensação, como eu te falei, pode ser desconfortável, ela pode ser muito prazerosa. E aí, na hora que às vezes a pessoa sente uma sensação prazerosa, que ela sente algo agradável, é a hora em que talvez ela vai acessar os bloqueios, é a hora em que ela vai acessar a trava. Porque de repente esse menino ou essa menina, quando lá na época da catequese,
foi ensinado que não podia se masturbar, foi ensinado que não podia fazer sexo antes do casamento, que sexo é só para procriação, você entende? Então, a gente está fazendo um toque na mão da pessoa, no braço da pessoa, e de repente ela sente um prazer, né? Porque é um toque assim, não é um toque sensual. Sim, é um sim. toque Para estimular a energia. É um fluir da energia. Entendi. Você entende? Claro. E aí essa pessoa ela encontra uma repressão dentro dela. Então, durante o processo terapêutico, eu digo para a pessoa, seja lá o que você sentir, não precisa reprimir nada. Deixa fluir. E é aí que a gente vai liberando os bloqueios, você entende? Claro. Ô, João, agora, na prática, no teu dia a dia, quais são os tipos de bloqueios, de problemas, de desordens que chegam até você e que você consegue ajudar? Ó, normalmente, as pessoas buscam pensar assim, uns 70% por disfunções sexuais, porque o que eu falei para você é o primeiro nível da massagem. No segundo nível da massagem, a gente vai trabalhar sim o genital, né? Então, vai trabalhar questões de disfunção. Essa disfunção ela pode ser uma anorgasmia, no caso da mulher, ela não consegue sentir orgasmo, um vaginismo, que é contração. Dor na penetração, né? São as questões mais comuns. No caso do homem, a disfunção erétil, né? O homem não consegue sustentar a ereção e ou a ejaculação precoce. Às vezes ele não consegue sustentar a ereção e quando está na interação, ele ejacula muito rápido. São essas 4 que as pessoas mais procuram. Mas por trás disso está uma grande ansiedade sexual. Ansiedade. A ansiedade, ela, às vezes, como eu falei para você, não necessariamente ela é sexual. Às vezes é uma ansiedade que vem de outras áreas da vida. E aí a pessoa, ela experimenta essa ansiedade na área da sexualidade. Então, são pessoas que muitas vezes elas não conseguem sentir prazer, muitas vezes elas precisam fingir que estão tendo prazer pro parceiro, né? E quando ela tá lá numa relação sexual, por exemplo, ela não consegue estar presente naquela relação. Ela tá preocupada, ah, será que meu pênis vai ficar duro? A mulher, será que eu vou sentir dor? Como é que eu faço para não sentir dor? Você entende? Então a pessoa foge, ela não está no momento da presença ali, né? Então a terapia tântrica vai ajudar nesse sentido, da forma como eu estava falando para você, de a pessoa estar presente e aprender a lidar com essas sensações que ela tem. Então a disfunção sexual são as mais procuradas e essas questões, depressão, ansiedade, a pessoa que é muito tímida tem muita vergonha, a pessoa que tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de se conectar com as outras pessoas. Porque qualquer dificuldade que eu tenho de me conectar com você vem de uma dificuldade de eu me conectar comigo mesmo. De eu aceitar quem eu sou, de eu aceitar que talvez eu tenha... o meu corpo não seja um corpo perfeito, da melhor forma como eu gostaria que fosse. Então, a terapia tântrica vai trabalhar esse autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu sinto? E não negar, não bloquear aquilo que eu sinto, entende? O que eu quero? O que eu não quero? E muitas vezes, né, voltando para a questão da relação sexual, a pessoa, ela, quando está ali, ela esquece de si mesma, pensando em agradar o outro ou performar para o outro. E isso vem do erotismo e da pornografia, né? Então, as pessoas que estão acostumadas ou aprendem sobre sexualidade através da pornografia, elas não têm um estado de presença. Ela está sempre pensando em performar da forma como ela viu num vídeo ou como ela está acostumada. E aí, isso é um grande problema. Pessoas que é uma outra questão que as pessoas procuram, né? Trabalhar o vício na pornografia. Porque o prazer, quando a pessoa está viciada na pornografia, ele é um prazer psicológico, a gente vai chamar de psicogênico, e um prazer visual. Não é um prazer corporal. E aí, às vezes, esse rapaz, vamos pensar nos homens, né? Que são muito afetados pela pornografia. Ele está acostumado a se masturbar vendo pornografia. E quando ele vai estar diante do corpo de uma outra pessoa, seja hétero ou homo, né? No corpo da outra pessoa, ele não sabe lidar com aquele corpo. Ele sabe lidar com o corpo dele. Ele não sabe lidar com outro corpo. É nessa hora que ele sente ansiedade sexual. E é incrível, Alderino. A disfunção erétil ela não ataca só homens mais velhos. Ataca, e muitos homens, tenho atendido muitos homens de 20, 25 anos com disfunção erétil. Por causa dessa ansiedade sexual, da forma como foram ensinados sobre a sexualidade. Ô João, já que você é hipnólogo, tem situações que você usa terapia tântrica associada à hipnoterapia? Sim, mas não na mesma sessão. Porque por 2 questões, né? Primeiro, a terapia tântrica é uma terapia não verbal. É uma terapia da pessoa sentir e a pessoa é a pessoa consigo mesma. O terapeuta ele só está ali movimentando o fluir de energia.
Então, os comandos, né, que a gente dá na hora da terapia tântrica é algo muito pontual sobre alguma questão muito pontual que a pessoa está sentindo. E aí depois ela tem um momento de integração onde ela mesma vai lidar com aquele conteúdo que surgiu. É lógico, se ela precisar, eu vou intervir, vou ajudar, né? Então acontece sim, Aldrida, a pessoa vem para um processo de terapia tântrica e aí eu digo para ela, olha, essa questão, talvez a gente vai ter um resultado um pouco mais rápido se a gente trabalhar com a hipnoterapia. Porque é uma questão emocional de um trauma que ela passou. Então eu não preciso fazer tantas sessões de terapia tântrica para alcançar esse resultado. Daí a gente vem uma sessão específica para fazer a hipnoterapia. Então, no meu trabalho, e é comum também, principalmente mulher, né? Ela vem buscar a terapia tântrica porque ela está insatisfeita com um relacionamento de alguma forma. O prazer no homem, o desejo, aliás, no homem, é diferente do desejo na mulher. O desejo no homem vem muito desse visual, né? Então, se a outra pessoa lhe parece desejável, ele tem o desejo, né? O tesão. A mulher, ele é um desejo muito mais comportamental, um desejo muito mais sentimental. Então, já aconteceu algumas vezes da mulher vir buscar a terapia tântrica e quando a gente começa a conversar, ela fala sobre o relacionamento e eu digo para ela, olha, talvez o que você está precisando agora não é trabalhar o seu corpo, é trabalhar as suas emoções e trabalhar esse relacionamento. Entendi. E aí a gente faz uma constelação. E aí já aconteceu várias vezes da pessoa, ela nem tá sequenciando o processo de terapia tântrica porque não era aquilo que ela precisava, entende? Então, vamos dizer que uma vantagem, né, de entender e trabalhar com mais técnicas é poder ajudar a pessoa naquilo que ela realmente precisa. Você tem mais recursos, né? Mais recursos, né? Para atender a pessoa naquilo que ela realmente está precisando naquele momento. E o Tantra é isso, né? Sim. Para que eu vou fazer uma coisa que a pessoa não está precisando? Ô, João, já que a questão energética é um dos fundamentos, né? Acho que harmonizar as energias do corpo, né? E é bastante visível cada dia mais o estresse, a ansiedade, a correria, as tensões e dores que muitas pessoas acabam adquirindo por conta do dia a dia corrido, né? E aí a minha pergunta é, você consegue, por exemplo, pessoas com insônia, porque o corpo responde muitas vezes, tudo isso que você falou, muitas desordens, é o corpo gritando, é uma forma do corpo expressar, não estou aguentando mais. Exato. Né? Então muitas dores, insônia, ansiedade e outras desordens que atingem o ser humano são decorrentes dessa desarmonia e do estresse. A minha pergunta é a seguinte, você consegue com a terapia tântrica ajustar isso aí também, harmonizar, melhorar nesse aspecto que eu citei, né? A insônia, as dores de contratura muscular por conta do estresse, enfim, e outras questões aí decorrentes do corpo estar canalizando inadequadamente a energia, né? Porque você consegue canalizar adequadamente e inadequadamente, né? Então, assim, sobre a questão muscular, a gente trabalha isso de forma indireta, porque na massagem ela não é muscular, né? Então, assim, às vezes até a pessoa ela não lê direito lá a informação que tem onde ela encontra o trabalho, fala assim, eu tô muito estressado, eu queria fazer uma massagem para relaxar, né? Eu digo, olha, a terapia tântrica ela não é muito indicada para isso, né? Você consegue alcançar um relaxamento, mas é diferente de você fazer uma massagem relaxante, que é uma outra coisa, né? Agora, a questão da insônia que você está falando, sim, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue dormir porque ela está muito ansiosa, ela está muito cansada, muito estressada. E o processo da terapia tântrica ajuda a pessoa a equilibrar essa energia. Então, assim, no fluir da energia, a pessoa se sente mais livre, a pessoa se sente mais leve, e aí sim ela vai dormir melhor, né? Principalmente quando a gente entra nos níveis posteriores do processo da massagem tântrica, onde a pessoa ela vai alcançar orgasmos, né? Então, é simples, né? Então, a gente até conversou outro dia, né? Quando a pessoa ela tá há muito tempo sem liberar energia através do orgasmo, por exemplo, né? A gente fala que a pessoa tá mal-humorada, tá ranzinza, né? Tá irritada. Então, o orgasmo vai fazer uma reação automática do corpo, né? Vai ajudar a pessoa a se sentir mais leve, mais tranquila, mais relaxada. Inclusive, tem uma relação direta com os neurotransmissores, né? Serotonina, endorfina, dopamina, exatamente. Né? Então, sim, a massagem tântrica ela vai auxiliar a pessoa a alcançar o orgasmo, e esse orgasmo, né, quando a gente pensa nesses próximos níveis do processo da massagem, são orgasmos mais longos, orgasmos mais profundos, e aí, assim, não sei se você sabe disso, mas o orgasmo em francês é chamado la petite mort. Nem sei se eu falei direito, né, mas a pequena morte.
na hora do orgasmo a gente sai um pouco né, do controle das coisas, né? Então, o orgasmo que a gente está acostumado, o prazer que a gente está acostumado sexual é um prazer muito rápido, né? É um pico. E aí muitas pessoas nem sabem, às vezes, muitas mulheres se questionam, eu nem sei se eu já tive um orgasmo, porque é muito rápido. Então, o que a gente vai trabalhar no processo da terapia tântrica é o desenvolvimento desse corpo para que ele possa sentir, tirar o foco só do genital, trazer esse prazer para o corpo todo e fazer com que esse orgasmo seja prolongado. Então, uma pessoa que consegue gozar, que consegue ter um orgasmo de 20, 30 minutos, ou 20, 30 minutos tendo vários orgasmos, você acha que essa pessoa não vai dormir melhor? Será que essa pessoa não vai ficar mais feliz? Porque ela vai estar recebendo ocitocina, serotonina, o próprio corpo está produzindo aquilo, você entende? Então, realmente é muito benéfico para esses casos. E eu tenho vários relatos assim de as pessoas, olha, eu estou dormindo melhor, estou me relacionando melhor, o meu trabalho está fluindo melhor, depois de passar pelo processo de desenvolvimento da terapia tântrica. Uma das coisas que muitas vezes impedem as pessoas de terem qualidade de vida em todas as variáveis é o conhecimento. Sim. É a informação precisa. Como que você vê? As pessoas estão... existe essa informação exatamente acerca da terapia tântrica? Ou existe ainda muito tabu, mito, desinformação, informações desencontradas? Como você vê? As pessoas te procuram. Elas te procuram com conhecimento que realmente... quais são os objetivos da terapia tântrica? Algumas sim, né? Quando a pessoa chega a mandar mensagem para mim, ela provavelmente já leu no site alguma informação ou pesquisou no Google, né? E não sei se pode falar o nome aqui, pesquisou na ferramenta de busca, claro. Encontrou lá, ou na rede social, então ela leu alguma coisa. A maioria chega sabendo um pouco, né? E algumas pessoas, é o que eu falei para você, às vezes tá lá, massagem tântrica, a pessoa lê só a massagem e ela pergunta, eu queria uma massagem para relaxar, alguma coisa nesse sentido. Então, a primeira pergunta que eu faço, antes de falar qualquer coisa, é qual é a sua busca? O que você está buscando? Porque às vezes a pessoa está buscando uma experiência erótica, daí eu digo para ela, olha, o meu trabalho não é sobre isso. Vai ser frustrante para você se você quiser ter uma experiência erótica, porque o trabalho não é sobre isso. Às vezes você vai chorar, você vai liberar emoção, e a pessoa que está buscando uma experiência erótica, ela não quer isso, né? E se a pessoa fala assim, eu quero um autoconhecimento, quero me desenvolver, ou então eu quero tratar X, Y, Z, ansiedade, depressão, insônia, reduzir o estresse, tratar uma disfunção sexual, sim, daí a gente vai trabalhar sobre isso. Então, a gente tem um grupo, né, das pessoas que se formou junto comigo, e a gente sempre comenta sobre isso, né? Às vezes a gente cansa de falar a mesma coisa para várias pessoas, né? Mas eu digo assim, né? Eu aprendi isso com elas e eu digo a gente sempre relembra isso. É a nossa função instruir as pessoas, educar as pessoas. Porque eu não sabia o que era, até eu vivenciar isso. Eu não sabia o que era até alguém me explicar. Então agora eu estou nesse papel de explicar para as pessoas. Sim, você vai lidar com o prazer, mas não é o prazer que você está acostumado. Não é o prazer erótico. Não é um prazer erótico, não é um prazer fantasioso. Uhum. Daí as pessoas às vezes dizem assim, né? Uma pessoa que ela vem não informada. Mas o terapeuta, você vai tirar a roupa também? Eu vou dizer, você vai receber a massagem. Eu não preciso tirar a roupa. Né? Eu não falo dessa forma, lógico, claro. Né? Mas não tem necessidade de tirar a roupa. Porque não é sobre uma relação sexual. É sobre você estar ali recebendo. E aí... Você não faz ideia, Alderio, tanto de pessoas que têm dificuldade em receber. Simplesmente receber. Tem gente que está tão acostumada a cuidar, a fazer, que na hora de receber ela se sente desconfortável. E às vezes o desconforto é exatamente esse, entende? E a pessoa não consegue sentir prazer porque ela não consegue receber. Está tão preocupado com o outro, o que vai fazer, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Entende? Então, o meu trabalho, ele é um trabalho de educação. É um trabalho de trazer a pessoa para uma nova consciência, para esse estado de presença, né? Que é uma coisa que eu falei pouco aqui, mas o Tantra é isso, é estar presente. Presentificar. E aí, quando você está presente, a ansiedade ela perde a função. A depressão perde a função. Que a depressão é eu ficar olhando no passado, né? A gente está falando comportamentalmente, né? Eu não estou falando do aspecto fisiológico da doença. A questão química. Tudo isso faz parte, né? Mas comportamentalmente falando, é aquela pessoa que fica para baixo, cansada, desanimada. Tudo tá ruim, sem energia, apática. Né? E aí quando eu estou presente, eu falo, olha,
sinto o gosto dessa água, eu tô olhando para você, tô aqui com você. Vivenciando o momento. O momento. Então, isso vai se dissolvendo, entende? Então, é uma postura que eu adoto diante da vida, de estar presente. Então, quando eu estou presente, eu consigo desenvolver consciência. Porque eu estou prestando atenção. Olha, isso aqui, assim, assado. Eu vou desenvolvendo consciência. E aí, uma questão assim, né? Já me perguntaram, mas você, quando tá fazendo a massagem, você não se excita? Às vezes sim, às vezes não. Falando sinceramente com você. Porque é uma resposta fisiológica do meu próprio corpo. Tem questão de feromônio, o corpo da pessoa está exalando feromônios e o meu corpo reage. Só que quando eu estou presente e consciente, eu consigo olhar para aquilo e falar assim, olha, meu corpo, às vezes eu nem percebo, você entende? Porque eu estou focado em trabalhar outras questões da pessoa. Então não é sobre sexo, não é sobre uma troca, é assim, uma troca, mas não sobre uma relação sexual, é diferente, né? É um trabalho de cuidar, é um trabalho de ajudar, é um trabalho de apoiar, de encorajar, de educar, como eu falei. Agora, essa questão que você colocou aí, que eu acho muito importante, a falta de presentificação, de viver o momento. As pessoas ficam muito focadas no passado e muito focadas no futuro, deixando de ver o que a gente tem de concreto. Sim. E o que a gente tem o controle, que é o presente, né? Isso aí é bastante verificável, é bastante corriqueiro isso aí, João? Essa falta de presentificação, de viver esse momento? O que você acha? Tanta gente doente. Eu acho que sim, né? Mas... Tanta gente doente, eu diria. Comportamentalmente falando, é isso, você entende? Eu não tô vivendo no momento presente, tô preocupado demais com a conta que vai chegar, com a situação. Inclusive, assim, né? Para mim, hoje, depois que eu comecei a trabalhar com Tantra, o vender a terapia ficou diferente do que antes, né? Quando a pessoa vinha com hipnose, eu tinha toda uma argumentação para levar a pessoa a fazer, tomar uma decisão de fazer a terapia. Hoje em dia, eu deixo a pessoa muito livre para que ela entenda se é o momento dela olhar para si mesma, você entende? Então, assim, tenho as minhas dificuldades, minhas questões financeiras, sim, mas eu tenho aprendido, e é um trabalho de desenvolvimento meu também, né? Senão não faz sentido, né? De eu entender que as coisas vão fluir. Porque eu confio naquilo que eu estou fazendo, eu confio naquele propósito, eu confio naquele trabalho, você entende? Então, como você perguntou lá no comecinho da nossa conversa, né? Qual foi a tua jornada? Qual foi o teu caminho? Trajetória. É exatamente essa busca, Alderi, a busca da consciência, a busca da presença, a busca de saber quem eu sou, independente do que os outros acham de mim. De quem eu sou no meu lugar, no meu sistema familiar, com a minha vocação, com aquilo que eu faço e com o serviço que eu presto para as pessoas, né? Serviço com amorosidade, com acolhimento, como você falou, com empatia. Então, eu não vou olhar o outro como um objeto, assim como eu também não me permito que eu seja olhado como um objeto. Ou com um olhar de julgamento, de crítica, de condenação. Julgamento às vezes pode acontecer, mas aí já é sobre a outra pessoa, né? Eu não vou ficar me envolvendo com isso. Claro. Então, é um desenvolvimento de uma consciência, né? Um desenvolvimento desse estado de presença que vai me levar a esse lugar de ser mais feliz, de ser mais grato, de ser mais leve à vida, né? Certeza. E as coisas fluem de uma forma melhor, né? Com certeza. João, nosso tempo já está acabando. Que pena. Aqui flui, né? O papo aqui flui, né? Mas eu queria que você quiser complementar ou dar um recado aí para a gente encerrar para o pessoal que está nos assistindo, tá? E convite, né, João? Para você continuar aí conversando com a gente, ajudando as pessoas, que esse é um dos principais objetivos, né, desse trabalho, ajudar as pessoas que sofrem aí com tantas desordens, tantos problemas, né? O principal convite que eu digo para as pessoas é: se você chegou até aqui, se você viu toda essa entrevista, né, essa nossa conversa, e você acha que você conhece o Tantra, eu vou dizer para você que você não conhece, porque precisa vivenciar. O Tantra, terapêutica tântrica, é algo vivencial, é algo que a pessoa precisa experimentar, para que ela possa dizer que já conhece. Então, o convite é: venha conhecer. Se algo do que a gente conversou aqui fez sentido para você, venha conhecer. Entre em contato comigo. Se tem alguma dúvida, se algo do que eu falei não fez sentido para a pessoa, entre em contato. Fala, eu quero conhecer mais, quero saber mais, o que é, o que não é. E eu vou estar com essa abertura de educar, de acolher, de ajudar, de encaminhar. Quando a pessoa estiver pronta, aí ela vai pro processo, ela vai vivenciar isso, né? E tem sido uma jornada muito gratificante de ver as pessoas desenvolvendo, as pessoas se conectando consigo mesmas, e quando está conectado consigo mesmo, se conecta com o outro, né?
Inclusive, eu estava buscando essa nossa conversa, mas eu não fui atrás de você, né? Você me mandou uma mensagem. João, vamos fazer o podcast? Claro. Então, é esse fluir que eu tô falando pra você. Sintonia, né? Quando a gente tá nesse fluir da vida, eu não preciso forçar as coisas a acontecerem. E aí, João, muito interessante essa fala tua, tá? Essa coisa, muitas vezes a gente projeta no externo, no outro, o que a gente não dá pra gente mesmo. Essa conexão com nós mesmos. Eu acho que esse é o passo inicial para tudo na vida. Usando a palavra sucesso de uma forma mais ampla, e não apenas no campo da prosperidade material, de modo algum, mais do que isso. Eu acho que esse é o passo número 1 para as pessoas desfrutarem de alegria, de felicidade, da felicidade genuína, da alegria genuína. Conexão consigo mesmo, né? Eu acho que é o passo inicial, na minha opinião. E acho que uma coisa importante para dizer também, eu diria assim, não é porque a terapia tântrica ela é boa, ela é eficaz, que ela é a única ferramenta, né? Então, assim, não tenho necessidade de convencer as pessoas sobre isso. Então, é sempre uma terapia complementar. Então, a pessoa está com uma disfunção sexual, continua tratando com o médico, continua trabalhando com o psicólogo e complementa. Isso é interessante. Né? Então, não vem de um lugar de arrogância, mas vem de um lugar de humildade, dizer assim, por que não experimentar isso? Né? Você não precisa deixar de ir no psicólogo porque você fez uma constelação ou porque você faz hipnoterapia. Você não precisa deixar de tomar o remédio do médico porque você está tratando. Mas é algo a mais que você vai buscar, É algo a mais. E, de repente, o trabalho que se faz aqui vai reduzir a dose do remédio, vai parar de tomar o remédio, vai deixar de fazer uma cirurgia que ia precisar quando resolve a causa emocional do problema, entende? Então, assim, é esse lugar de experimentar, esse lugar de conhecer e de se conhecer, acima de tudo, para deixar a vida fluir, para ser mais feliz, para gozar a vida. Tá certo. João, muito obrigado. Eu que te Uma boa noite para agradeço, você e te encontro aqui rapidamente, tá? Tá bom. Grande abraço, até a próxima. Isso. Até a próxima. Até mais. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.